Ora, muito bem, a partir de agora entramos em 45 minutos à Benfica e hoje temos muitos assuntos para tratar. Portanto, sem grandes demoras, vamos passar já ao primeiro tema. Já tenho aqui comigo e de resto desejar dar as boas-vindas quer ao Bernardo Crespo como também ao Nuno Queimado, os meus companheiros, aliás, os dois benfiquistas que me vão fazer companhia hoje neste 45 minutos à Benfica. Seja de dia, de tarde ou de noite, quando for ouvir este programa. Portanto, sintam-se todos bem-vindos ao 45 minutos à Benfica desta semana. Vamos começar já por falar daquilo que aconteceu e se calhar fazer um 2 em 1, que é juntar aquilo que aconteceu na terça-feira passada para falarmos daquilo que vai acontecer na próxima quarta-feira, que de resto este programa vai ser repetido na quarta-feira, portanto vai estar tudo certo. Vamos juntar dois num só, vamos falar daquilo aquilo que aconteceu na terça e perspectivar logo de seguida aquilo que vai ou que pode vir a acontecer no jogo da segunda mão entre Benfica e Liverpool em Anfield. E depois falamos do jogo do fim de semana para a Liga Portuguesa, que o Benfica venceu na Luz por 3-1 frente à BSAD. Indo à terça-feira, o Benfica defrontou o poderoso Liverpool, perdeu em casa por 3-1. Começou este jogo com... De resto, não foram grandes alterações. Aliás, de resto, o 11 até foi o 11 mais ou menos esperado por Nelson Veríssimo para este jogo com o Liverpool. Bem ou mal, isso vocês é que me dirão, que o Benfica começou com Vlaco Dimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo. Depois no meio campo, Weigl, Taarabt, Everton, Rafa. Na frente, Gonçalo Ramos e Darwin Núñez. Começar por destacar dois jogadores, ou três jogadores se quiser, ou quatro, melhor dizendo, quatro jogadores, três se calhar pelo lado mais bonzinho e o outro por um jogo em que esteve muito apagado e por isso rapidamente saiu da equipa, pouco depois do intervalo saiu e deu lugar a um outro companheiro. Falo de quatro homens, dois do meio campo, ou por outra, três do meio campo, mais um no ataque. Falo da dupla Taarabt-Weigl, Rafa à direita e Darwin Núñez na frente. Darwin que de resto marcou o único golo da equipa encarnada. Bernardo, começo já por ti. O Benfica apresentou-se na Luz com este 11 que eu já acabei de referir. Destes quatro jogadores que eu disse, apenas me pareceu que o Taarabt era o único que estava um bocadinho desenquadrado com o jogo, porque não ajudou muito. Não ajudou muito a equipa neste jogo na Luz. Olá a todos. Sim, em primeiro lugar, gostava já de dizer que foi um jogo à antiga, um estádio da Luz a abarrotar, um estádio da Luz com um ambiente incrível. Voltei a sentir aquilo que não se sente muitas vezes, infelizmente, ou se sente cada vez menos, principalmente na segunda parte. Ao ver o 11 lançado por Veríssimo, comentei logo que achava que estávamos a entregar o ouro ao bandido. Jogamos com uma das melhores equipas da Europa, do mundo, como queiram ver. E apresentamos com uma dupla de meio campo, Weigl, Taarabt. Já sei que tem a ajuda do Gonçalo Ramos, portanto falamos aqui de três jogadores que Weigl defende QB, a meu ver. Taarabt não sabe defender e Gonçalo Ramos tem vindo a ser adaptado a um lugar que também não lhe era familiar. Tem feito alguns jogos, por acaso nos últimos não tão bem, mas tem feito alguns jogos de adaptação a um lugar novo para ele. É um miúdo que dá tudo, é um miúdo que tem alguma qualidade, mas é um miúdo que é para jogar mais no ataque do que para defender. Portanto, apresentamos contra o
o grande clube que é o Liverpool, com o Weigl e Tarapte ali para parar o ataque do Liverpool. Só aqui, mais uma vez, eu não gosto muito de apontar grandes culpas ao Veríssimo, porque o Veríssimo, pronto, foi o rapaz que arranjaram para substituir o outro treinador dos milhões, um dos melhores treinadores do mundo, segundo alguns, que continua à procura de clube e se calhar acaba na Arábia. Mas a verdade é que Veríssimo, mais uma vez, para mim, demonstrou que não tem a capacidade para ser o treinador do Benfica. Portanto, não consigo entender, para mim não faz cabimento nenhum, não tem cabimento nenhum apresentarmos com este meio campo contra uma equipa como o Liverpool. E o resultado ficou à vista. Eu sei que vibrei, gritei, tive rouco durante 3 dias pelo que cantei, pelo que gritei, mas percebi que o Liverpool, depois de estar a ganhar, começou a pensar um bocadinho no jogo do fim de semana que teve contra o City, um jogo de extrema importância para as aspirações do Liverpool na Liga Inglesa. E claro que o Benfica tem ali 15 minutos de muita alma, de muita entrega, onde marca o golo e que a seguir tem um lance ou dois, um de cabeça de Darwin, outro, quiçá penalti ou não consigo bem definir se é penalti ou não, mas são 15 minutos que o Liverpool não se... Pronto, parece que já estava a pensar no jogo a seguir e que deixou jogar ali um bocadinho o Benfica. Não há nada a apontar aos jogadores que estavam em campo nessa altura. Para mim, o espelho de entrega e de entrega máxima neste jogo até foi um jogador que já critiquei várias vezes, mas que para mim tem vindo a subir exatamente por isso, pela entrega, que é o Gilberto, e que faz um jogo quase, não sei se não foi dos melhores em campo, mas lá está, é pouco. O Benfica não se pode apresentar já sabemos das diferenças das duas equipas, e o Benfica teria que ter abordado o jogo de outra maneira, porque as coisas tinham tudo para correr mal. Ficou 3-1, pena. Houve ali uma altura que ainda acreditei que pudéssemos empatar, é verdade, mas acho que a justificação para isso é de facto o Liverpool ter chegado a uma altura e começado a pensar no jogo contra o City, que foi o jogo da Liga Inglesa. Nuno, também os teus pensamentos em relação a este jogo que deu, digamos que uma espécie de noite à antiga no Estádio da Luz, com quase 60 mil, ou números arredondados, números redondos, dá aproximadamente 60 mil adeptos na Luz, coisa que já não se via há cerca de 2 anos, mais coisa menos coisa, com 2 anos, ou se calhar até um bocadinho mais, devido depois à paragem para a pandemia e todo um campeonato sem adeptos, ou o resto de um campeonato sem adeptos e depois o campeonato a seguir, neste caso o campeonato da época passada, sem adeptos. Uma noite à antiga que valeu pelos 60 mil, mas o Benfica também mostrou, pelo menos na segunda parte, para aquilo que queria ir. E o Liverpool mostrou desde cedo para aquilo que ia, que era tentar marcar o mais cedo possível e depois, como disse o Bernardo, tentar fazer, quiçá, uma possível gestão para aquilo que viria na segunda, para aquilo que viria no fim de semana, naquele jogo com o City, mas sem olhar para o próximo jogo, olhando ainda para o jogo de terça, foi realmente um Benfica interessante, principalmente na segunda parte, em que o Benfica conseguiu pôr a mexer nas suas principais locomotivas. Mais à direita o Rafa, na frente o Darwin, e depois houve ali toda uma conjugação de situações. Um possível penalti, uns dizem que sim, ou por outra, a maior parte dos analistas dizem que é penalti a favor do Benfica e, portanto, seria uma ocasião para fazer o 2-2. Há também o tal cabeceamento do Darwin por cima, que aquilo foi mais ao lado do que por cima, mas, enfim, foi fora do alvo. E há ainda o remate do Everton de Cebolinha, que esse, das duas uma, ou fazia o que fez, rematava, ou passava para o lado que tinha o Darwin completamente sozinho. Decidiu pelo remate, o remate acabou por sair fraquinho,
mas não deixa de ser uma exibição que pode deixar alguma água na boca para a segunda mão. Olá a todos. Enfim, um pouco de encontro àquilo que o Bernardo já expôs. Uma primeira parte não tão bem conseguida por parte do Benfica, mas isso eu também acredito que seja mais pela imposição do futebol do Liverpool. Estamos a falar neste momento de realidades diferentes, campeonatos diferentes, ritmos diferentes de jogo, e ainda este fim de semana pudemos assistir na televisão ao Manchester City e Liverpool, e só nos primeiros 45 minutos deu para perceber a velocidade a que se joga, o ritmo e a intensidade a que se joga. Já começamos a falar de realidades um bocadinho diferentes. E vamos para o intervalo, enfim, com uma sensação de que a inevitabilidade nos tinha atingido. Na segunda parte dá uma sensação também por via de uma diminuição do ritmo do Liverpool, se calhar a tentar controlar o jogo, a ganhar por 2-0, enfim, tendo as coisas mais ou menos controladas. O Benfica começou a ter mais espaços para jogar, porque penso que o Liverpool não foi tão incisivo no meio campo e nas marcações quanto tinha sido, e havendo espaço, o Benfica começou a ter mais bola e a conseguir chegar mais perto da baliza adversária. Num erro do Liverpool, dá-se o gol do Darwin. O que fica é que na segunda parte estamos bem mais perto de fazer o empate do que de sofrer o golo, mas a verdade é que a eficácia ditou depois que o resultado final não fosse um empate de 2-2, mas sim novamente a reposição dos 2 golos de diferença. Existe efetivamente o lance do Everton, que das duas uma, ou ele tenta finalizar e não seria com um remate daqueles, como é evidente, fraco e ainda por cima à figura. Teria sido preferível meter a bola para o lado onde estava Rafa, penso eu, completamente descoberto. E relativamente ao lance do penalti, eu tenho dificuldade em perceber como é que se pode achar que o lance não é passível de penalidade, apenas por uma razão. O defesa que na sua ação defensiva, e é fácil ver no lance em que é ultrapassado, ou seja, o Darwin está pelo lado de fora, mas já a ganhar a posição relativamente à bola, ou seja, o jogador do Liverpool não consegue em casa algum jogar aquela bola não está dentro do seu raio de ação, e a única ação que ele teve para com o jogador do Benfica foi o colocar a mão no peito do jogador do Benfica para impedir que este conseguisse ganhar velocidade numa ação em que já tinha a frente da bola, ou seja, a bola já estava nas costas de Virgil van Dijk. Eu sinceramente não consigo perceber, por muito que a ação do defesa não tenha, vamos dizer, a força suficiente ou o ímpeto suficiente. Vamos voltar com a história do intensómetro. A verdade é que para quem está a atacar a bola e lhe é colocada a mão à frente para a perda de velocidade, está criada uma vantagem para quem defende, até mesmo para os defesas que vêm a recuar para se reposicionar no lance. Quando o jogador é impedido da sua normal marcha, é uma falta dentro da área, que é penalti. Para mim é difícil perceber que a ação do Virgil van Dijk é que não é falta. Não joga a bola, joga o jogador, a única intenção é jogar o jogador, ao pôr o braço no peito. É uma falta antidesportiva, não tem intenção de jogar a bola. Uma falta dentro da área, tenho poucas dúvidas que não seja penalti. E com o VAR ainda fica mais difícil perceber como é que os lances vão passando.
mas, enfim, fica e não fica. Passa lá como passa cá, basicamente. Não há grande volta a dar relativamente à discussão. E na Europa, a Portugal vai ter sempre este problema. Ou seja, vamos perdendo peso, a perda de qualidade do nosso campeonato vai equivaler a uma perda de qualidade das equipas que entram nas competições europeias, e a perda desse peso vai fazer com que estes lances revertam sempre a favor do adversário. São situações simples, se calhar nós como equipas de países também mais periféricos, se calhar também somos beneficiados em detrimento desses mesmos clubes ou seleções. Digamos que é o decorrer normal das competições. É um bocadinho aquilo que acontece, ou que se calhar não acontece. Por exemplo, e vamos a um caso de um campeonato relativamente periférico, não vamos dizer totalmente periférico, mas um caso relativamente periférico, é o caso da Holanda. O que se vê na Holanda são as equipas a quererem jogar, basicamente. E por isso é que há tantos golos. Pegando nas duas realidades de Benfica e de Liverpool, basta olhar para os jogos destes dois que se vão encontrar, basta ver a velocidade ou a intensidade com que se jogou entre City e Liverpool para ver e olhar para a velocidade a que se jogou o Benfica com a Bessade. É olhar para uma chita e para uma tartaruga, em que eles lá estavam mais preocupados em jogar, cá e lá o árbitro praticamente quase sem interferir em nada naquilo que foi o decorrer normal do jogo, com duas equipas a quererem jogar e a quererem ganhar. O City começa primeiro a ganhar, mas o Liverpool logo a seguir empata e o jogo ficou 2-2. E cá tivemos o Benfica com a Bessade, em que o jogo terminou com cerca de 40 golos marcados, com 40 golos, era bom, era, com cerca de 40 faltas, mais coisa, menos coisa, não foram bem 40, mas foram à volta de 40 faltas, em 90 e qualquer coisa minutos. De um lado temos muito poucas faltas, do outro temos quase 40, ou mesmo a pisar as 40 faltas. Parece que estamos em mundos completamente diferentes. Lá está, mais uma vez, aquela coisa de o Liverpool estar num campeonato à parte. Aliás, Liverpool e City são campeonatos, e as próprias equipas são campeonatos à parte, que chegados a esta altura do campeonato lidam muito melhor, ou que se calhar conseguem lidar muito melhor, e basta ver e recordar que o Liverpool não precisava de muito para recuperar a bola, para tirar a bola ao Benfica, não é? O Liverpool defendia praticamente em cima da linha de meio campo. Porquê é que será que há tanto este desnível? É só pela qualidade das equipas ou também tem a ver com a qualidade dos campeonatos? Nuno? Eu acho que às vezes uma coisa leva à outra, que é a má qualidade do campeonato leva a que tu tenhas dificuldade em trazer bons jogadores. Logo, as equipas também terão mais dificuldade em praticar bom futebol. E quando os jogadores não são de grande qualidade, sempre que tens equipas com um grau extra de qualidade, aquilo que resta às outras é tentar não deixar jogar, que é uma coisa em que, lá está, cada um especializa-se naquilo que sabe, e é uma coisa em que Portugal é bom. São os meio-campos combativos, os meio-campos que dão luta, tentam roubar a bola. Temos muito futebolista de meio-campo com essas características, porque é isso que se cultiva também no nosso campeonato. É o meio-campo preenchido, muita gente a lutar pela bola, muita gente a tentar roubar a bola e depois pouca gente a tentar criar, a tentar ir para o ataque, a tentar dominar, a tentar marcar, e condiciona um bocadinho depois os espetáculos que vês. Eu penso que no caso do City, eu não sei se estou errado, mas o jogo na primeira parte teve entre 5 a 10 faltas.
qualquer coisa dentro desse género. Eu penso que o jogo do Benfica com o Abessado acabou os 90 minutos com cerca de 40 faltas. Não sei se estarei errado no raciocínio. Enfim, numa regra simples, teremos sempre o dobro das faltas e o dobro das paragens de jogo. Será muito difícil trazer os bons executantes e os bons artistas. Vamos falar disto como um espetáculo. A gente tenta aqui montar um espetáculo em que tenta trazer os melhores artistas, mas os melhores artistas depois precisam dos melhores palcos e com as melhores condições. E aquilo que chegam cá a Portugal e vêm são palcos vazios e organizados por instituições que não estão preparadas para organizar bons espetáculos. E eu já começo a ter dúvidas que tenham interesse em proporcionar bons espetáculos. Okay? Existem outros interesses, quer-se fazer dinheiro, seja de que maneira for, mas muito pouco interesse em proporcionar bons espetáculos que providenciem boas receitas e consigam agregar pessoas para esse espetáculo. Não existe preocupação com as instituições nacionais em proteger e promover o campeonato português. Logo, cada vez, penso eu, teremos menos jogadores de qualidade no campeonato português. Cada vez será mais difícil tê-los e obrigarão os clubes a ter que ir buscar, que é isso que se tem visto, cada vez os jogadores mais jovens e tentar antecipar o rendimento deles. Porque já não há maneira de ir buscar as grandes vedetas. Passaremos a ser quase um campeonato como o turco, em que só já conseguimos ir buscar os jogadores que estão em final de carreira. Aqueles jogadores com 31, 32, 33 anos. E aproveitando já o embalo deste tema, Bernardo, um jogo com 36 faltas, acho que não há ninguém lá fora que queira comprar um jogo destes. Claro. O Nuno já disse aqui a maior parte das coisas, mas há algo que também tem que ser dito, que é isto acontece porque está lá alguém com um apito que é qualquer coisinha que vê, pimba, sempre a apitar. Aquilo é uma cultura, é mau, é muito estranho. E depois quando temos árbitros que apitam, erram e são postos na jarra, e o posto na jarra hoje em dia é no fim de semana a seguir ir arbitrar jogos no Chipre ou na Grécia, se calhar com valores mais altos que aqui em Portugal, portanto até dá jeito de ser posto na jarra. Portanto, há aqui tanta coisa para ser mudada, a começar pelos árbitros, a começar pelos próprios jogadores, porque também entram aqui não fazem, os jogadores quando jogam contra equipas lá fora não se fazem metade das faltas, lutam, não se atiram para o chão por tudo e por nada. Isto é tudo e tem vindo a piorar de ano para ano, portanto isto é tudo é a cultura. E como o Nuno disse bem, é preciso as principais instituições que organizam este espetáculo quererem que isto seja um espetáculo e não um circo de mergulhadores e de cartões e de faltas, etc., que é o que parece que às vezes que estas instituições mais querem promover. É preciso uma mudança radical de atitude de todos os intervenientes do futebol em Portugal, todos. Exatamente. E aproveitando o embalo também, porque se estava a falar disso mesmo, também de haver uma mudança também por parte da atitude dos jogadores perante as equipas de arbitragem. Basta olhar, e voltando ao jogo do Benfica do Benfica com o Liverpool na terça-feira, percebeu-se desde logo, ou desde cedo, que o árbitro, que por acaso era espanhol, não iria apitar qualquer toquezinho, como foi depois, como se pôde depois ver no jogo de sábado entre o Benfica e a Bessade, em que os jogadores num campeonato atiram-se, é falta, os jogadores vão
às competições europeias, seja a Liga dos Campeões, seja a Liga Europa, seja a Liga das Conferências, e parece-me a mim que tentam jogar com a mesma atitude, mas mal começa o jogo e mal o jogo vai decorrendo, logo de cedo percebem que se calhar a abordagem não é a melhor, Bernardo. É isso mesmo. Portanto, os jogadores também o sabem e aproveitam-se do que se faz em Portugal e depois do que se faz lá fora. Lá fora percebem que nem vale a pena, mas vê-se em todos os jogos, nos do Benfica, nos do Porto, nos do Sporting, é completamente diferente a atitude dos próprios jogadores. Portanto, daqui volto a dizer que isto é uma culpa de todos os intervenientes, árbitros, jogadores, instituições, dirigentes, tudo. É preciso uma mudança radical, porque a tendência é esta, é ver estádios vazios, cada vez mais vazios, porque isto não é futebol, porque depois se vê um jogo como houve agora, eu por acaso não o pude ver, só à parte tive o meu filho a chatear-me, tive que ir para o pavilhão ver o Benfica-Porto, que gosto muito, mas estava meio remitente entre ver o Benfica-Porto em basquete ou ver o City-Liverpool, mas lá o meu rapaz me convenceu e fui para o pavilhão. Portanto, ainda nem tive a oportunidade de ver o jogo, só recebi algumas mensagens durante o jogo a dizer que estava a ser um jogo incrível. E lá está, porque é que estava a ser incrível? Porque tem os melhores intervenientes e porque são marcadas não sei quantas faltas, mas quer dizer, é completamente diferente, é um espetáculo. É um espetáculo. E aqui em Portugal é cada vez menos um espetáculo os jogos que vamos assistindo. Esta é a verdade. E porque estamos a falar do Benfica, de resto o Benfica derrotou o Porto em basquetebol, portanto foi mais... tem-se notado uma melhoria ao longo da Sim. temporada das várias modalidades do Benfica, mesmo no futsal, no basquete, o handball do No Benfica handball. este ano está muito bom, está nos quartos de final, se não estou em erro, ou passou aos quartos de final da EHF. Portanto, as modalidades do Benfica este ano estão... O vôlei. O vôlei também, aliás, muito à custa do treinador, do professor Marcel Matos, os pavilhões número 1 e número 2 do Benfica estão cada vez mais bem compostos, Sim. por aquilo que se vai vendo. No domingo o pavilhão estava muito bem composto, com poucos lugares vazios, um ambiente engraçado, não fosse também um Benfica-Porto, e uma equipa de basquete do Benfica que bem orientada, que o Norberto é capaz de ser o melhor treinador português de basquete, e gostei de ver o que vi, e com uma equipa equilibrada, ainda com algumas baixas, mas o Benfica tem, daquilo que eu deu para perceber, não tenho acompanhado muito o basquete, mas daquilo que deu para perceber é uma equipa que defende muito bem, e foi uma vitória justa, com 14 ou 15 pontos de diferença, e o Benfica é candidato a ser campeão este ano em basquete, pelo que eu vi. E voltando à equipa de futebol, pode o Benfica, Nuno, pegar um bocadinho naquilo que tem feito a equipa de handball e tentar fazer um brilharete em Liverpool? Nada impossível, até porque já se sabe que no futebol não há impossíveis, e tanto não há impossíveis que se viu na primeira mão o Villarreal a ganhar em casa ao Bayern de Munique por 1-0. São campeonatos completamente diferentes, é uma equipa espanhola contra uma equipa alemã, mas não deixa de ser ali, não deixa de ser também que do lado do Villarreal está um treinador muito experimentado e que de resto já deu sabores muito amargos aos benfiquistas, com aquela Liga Europa, ganha pelo Sevilha em Turim ao Benfica nas grandes penalidades. Portanto, é um treinador com outro tipo de experiência. Agora, o Benfica pode sonhar e deve sonhar em Liverpool, sabendo de antemão que vai ser um jogo extremamente difícil contra um Liverpool que joga em casa, mas o Benfica também tem algo a seu favor, que é, pode jogar a seu favor o facto de, no fim de semana, o Liverpool ter dado tudo para ter tentado ganhar frente ao Manchester City, e pode aproveitar também o facto de os bilhetes dos adeptos do Benfica terem sido vendidos em cerca de hora e meia. Portanto, há aqui pelo menos dois fatores que
o Benfica pode ter a seu favor os adeptos que vão estar num dos topos de Anfield, e também o facto de o Liverpool poder entrar sabendo que tem uma vantagem de 2 golos, mas se calhar o Klopp não vai jogar tão defensivo, não vai dar muita bola, ainda assim não vai dar muita, ou pode não dar muita bola à equipa do Benfica. Portanto, na Liga dos Campeões tudo pode acontecer, não é? Não é assim, Nuno? Assim, o Benfica pode e deve sonhar, ahm, e pode e deve encarar o jogo de maneira séria e tentar ganhá-lo. Mais que não seja, por isto que estavas a dizer, pelo empenho que os adeptos continuam a mostrar em acompanhar e em apoiar o clube. Mais que não seja por eles. Nuno, Objetivamente, desculpa. E tem mais um fator, e acaba por ter mais um fator a favor, é que para este jogo o Benfica não tem nada a perder. Portanto, os jogadores do Benfica podem ir a jogo sem pressão nenhuma. perfeitamente. É assim, não ter nada a perder, enfim. Tendo em Há- conta a valia do adversário, obviamente. Perfeitamente, até porque há um jogo com o Sporting a seguir, mas de qualquer das maneiras, enfim, o Benfica perdeu por 3-1 em casa, tem aqui uma tarefa muito, mas muito, muito difícil. Não vou dizer impossível, porque não há impossíveis, haverá tarefas mais fáceis e outras mais difíceis, esta será muito difícil. Ganhar por 2-0 nem sequer resolvia o problema, por assim dizer. Agora, eu acho que o Benfica está obrigado, mais que não seja, é assim, eu nem consigo pensar a coisa de outra maneira, nem sei como é que a mensagem é transmitida para os jogadores, mas seja com o Cascalheira Futebol Clube, seja com o Liverpool, seja com o Arrentela, seja com o Bayern de Munique, os jogadores do Benfica foram adquiridos, pagos e os seus salários escrupulosamente cumpridos para cumprirem a tarefa que lhes é posta à frente, que é entrar com a camisola do Benfica para vencer todos os jogos. Aqui, em Portugal, em Inglaterra, em Marte, em Júpiter, contra a equipa da minha rua, como contra o Liverpool em Anfield. Por isso não existe outra possibilidade. Era bom que todos os jogadores do Benfica do plantel percebessem essa situação de uma vez, nem que a gente tivesse perdido por 10-0 no Estádio da Luz. Essa questão não se põe. Por isso é para ir lá para ganhar. Tentar fazer o jogo para ganhar. Nem que seja, como dizia o Jaime Pacheco, jogar ao ataque fechadinhos cá atrás. Agora, evidentemente que a tarefa é muito difícil. Os jogadores também devem perceber que, estando num campeonato que já começa a ser uma segunda Liga Europeia, estes são os palcos onde eles devem mostrar porque é que estão no Benfica e porque é que têm aspirações a estar em palcos maiores. Se todos os atletas querem estar nos campeonatos do mundo para se poderem mostrar, representar o seu país e estar nos maiores palcos do mundo, então este aqui é um dos maiores palcos do mundo. É a Liga dos Campeões, é Anfield Road, é aqui que tem que mostrar porque é que tem valor para estar na Champions. Se no fim disto tudo resultar um 0-0, foi o que deu, foi o que aconteceu, esforçaram-se e foi o resultado que deu. Não consigo pensar na coisa de outra maneira. Depois é assim, toda a gente tem jogos maus e não pode ser só o Benfica a ter jogos maus. Um dia também há do Liverpool ter jogos maus enfim, as coisas correrem menos bem. Mas como é evidente e sendo muito realista, as probabilidades são de que o Benfica não passe desta fase. Mas penso que deve o fazer com a honra e o brio que se exige ao plantel do Benfica. Dar só aqui um à parte relativamente à questão levantada pelo Bernardo, e isto num outro
num outro contexto que tinha a ver com as arbitragens. Mais do que os árbitros, Bernardo, eu acredito que se houvesse uma liga e uma federação forte, com uma vontade completamente inequívoca de que este campeonato fosse mais e melhor, os árbitros estariam completamente protegidos. E estariam completamente protegidos neste sentido. Qualquer árbitro teria carta branca para que, passados 15 minutos de uma equipa que está constantemente com o seu guarda-redes caído no chão, a demorar 2 minutos a repor a bola em jogo, é logo cartão amarelo. Porquê? Porque esse senhor entrou em campo não para jogar, mas apenas para levar pontos. Ele não está lá para mais nada. Para levar pontos que é para justificar o seu salário. Toda aquela gente que pagou o bilhete para ir lá, para esse indivíduo, ou para essa equipa que lá foi, isso para eles não quer dizer nada. Aquilo que conta sempre é o dinheiro. Ou seja, o árbitro tem que estar defendido nas medidas que toma para defender o futebol enquanto negócio. Okay? O árbitro tem que estar defendido para que, se vir rodeado de 6 ou 7 jogadores de uma determinada equipa a insultá-lo e a peitá-lo, o árbitro tem que estar à vontade para puxar dos cartões e, se for preciso, expulsar 3 ou 4 de uma vez. As equipas têm um capitão para se poder dirigir ao árbitro. É por isso que ele lá está e que usa uma braçadeira. Não é para ser rodeado de 20 ou 30, parece que estão a assaltá-lo ali no Recio, para os carteiristas ali no Recio ou no Elétrico no 28. Não é por isso que lá estão. O árbitro, se tiver que expulsar 4 ou 5 jogadores de uma rajada, ele tem que estar legitimado para fazer isso. Ele está a defender o negócio. Está a defender o futebol. E não a defender esta ou aquela equipa, porque depois a equipa fica diminuída porque só ficou com menos 2 ou 3 jogadores. Isso é um problema dessa equipa. Isso é um problema dessa equipa que toma essa atitude perante o jogo e perante o fenómeno do futebol. A culpa não é do árbitro. O árbitro, se tiver que expulsar um jogador aos 3 ou aos 4 minutos por uma entrada violentíssima, tem que o expulsar. Mas a outra equipa fica a jogar com 10 jogadores. Problema dessa equipa, pá. Tem que se defender o futebol. Não é defender... Expulsão não estar apto. Aos 3, 4 minutos estar apto. E se tiver que ser, claro. É assim que se faz. Mas façam igual com todos. E se tivesse que expulsar o Adam, então dela expulsava. Tem que ter medo de nada. O árbitro não tem que ter medo de nada. Só tem que defender o futebol e o negócio. Para que quem está lá fora diga, na Liga Portuguesa, quem ganha é o melhor. Podemos não ter os melhores jogadores, mas quem está lá fora que diga, não existe nenhuma dúvida que o campeonato começou e quando chega ao fim, quem ganhou foi o melhor. O Klopp acho que até falou sobre isso. Aqui não existe isso. nenhuma preocupação com isso. Aqui não existe nenhuma preocupação com isso. Não foi o Klopp que falou um bocadinho sobre isso? Antes do primeiro jogo. Eu não sei se, Bernardo, eu não sei se essas declarações são mesmo dele ou são pois, uma brincadeira de memes. Também não sei. Okay. Mas existem as declarações do Vertonghen. Né? Existem as declarações do Vertonghen. O tweet, neste caso, o tweet do Vertonghen. Exatamente. Mas basta, Nuno, vamos lá aqui fazer um pensamento muito rápido. Tu chegas ao campeonato inglês, que para mim, há muito tempo, até antes de haverem quase estrangeiros a jogarem lá, o primeiro, se não me engano, até foi o Zola, eu já segui, para mim sempre foi o melhor campeonato. E tu chegas lá e diz-me qual é a equipa que é beneficiada. Qual é a equipa que se vê a olhos vistos que ano após ano, ou que jogo após jogo, ou que chega ao fim é muito mais beneficiada que as outras? Eu não consigo ver. Vejo uma imparcialidade. Poderás assistir num ou noutro jogo que existe, claro. ou que existiu uma equipa ali mais beneficiada. Claro mas a verdade sim, é que não é jogo após jogo. Cômputo geral, sim, no cômputo geral, tu não vês uma tendência de proteção, ok? Não, isso não existe. Mas isso também se deve porque as equipas são muito mais equilibradas entre si, e isso também certo, mas se a coisa não fosse transparente e limpa, como as equipas são muito equilibradas, poderia haver a tendência de tentar desequilibrar por essa via. Não, claro. E não existe eu isso. percebo o que é que estás a dizer, é uma coisa geral. É uma coisa... Exatamente.
A mentalidade tem que ser mudada de A a Z. Pronto, perfeitamente. Aqui em Portugal. Por isso eu te dizia que o proteger o árbitro não é como se fossem de cristal, não tem nada a ver com isso. Tem o facto de legitimar as ações do Claro, e árbitro. apoiar, Se tiver que expulsar como é no primeiro ou no segundo minuto, expulsa. Se é bem expulso, tem que expulsar. Tem que Claro. expulsar. Acho que nas Porque regras senão- só se pode expulsar ao fim do 10º minuto, não há, não. Pronto, acabou. Mostrar cartão amarelo a um guarda-redes que teve 80 minutos a protelar jogo, em que tu pagaste bilhete, Porque mas é só que só viste mostras 40 aos minutos, 85? Claro, tens toda a razão. mesmo Pronto, que é ele isso venha a mesmo. ser expulso aos 90, o É jogo verdade. já está a acabar. Já está a acabar. Mandam-se 3 ou 4 para o chão, entra o médico e quando vais a ver já se passaram mais 10 minutos e não aconteceu Sim, nada. claro. Não existe preocupação em proteger aquilo que deve ser protegido. E depois temos, claro, com o passar dos anos começa a ficar difícil tu conseguires reter, para já pelos valores financeiros e depois porque realmente isto não interessa. Isto não interessa. Claro. Estares em estádios a jogar para 700 pessoas, enfim. Sim. Sim. Um bom exemplo disso mesmo é, e daqui a pouco já vamos abordar um bocadinho por alto, apesar de já estarmos quase a acabar o programa, ainda do Benfica Bessada, mas para terminar este assunto, ou se calhar não, porque este assunto é largo, é vasto, e dá para falar quase um programa inteiro só sobre isto. Um bom exemplo disto é dado pelo próprio Carlos Carvalhal, que diz várias vezes que lá fora, quando ele era treinador do Swansea City, uma vez dirigiu-se à equipa de arbitragem, ou falou da equipa de arbitragem, ou falou de um jogador que não foi expulso, de um jogador que devia ter sido expulso e não foi expulso. Basicamente, foi para a conferência de imprensa criticar o árbitro e no dia a seguir, ou no próprio dia, ou no dia a seguir, tinha uma coima, tinha uma multa bem avultada. E avisaram-no logo: olha, se você voltar outra vez a fazer isto, a multa vai aumentar. Portanto, se calhar era melhor parar por aqui. E o que é facto é que ele não voltou a fazê-lo. Claro. E Está nós aqui explicada a vimos diferença. treinadores que são jogos após jogos, que é uma vergonha máxima, que aquilo cada vez que a equipa perde, aquilo é sempre a culpa dos árbitros. E temos o exemplo máximo que para mim é aquilo tudo que o futebol não pode ter, que é o Sérgio Conceição, que quer dizer que faz o que quer, agora não tem feito porque tem ganho jogos, com penaltis, sem penaltis, com o que for. Mas o Sérgio Conceição, em qualquer campeonato, por isso é que ele nem sei se pode sair do Porto, ele em qualquer campeonato, ou faz como vários dos jogadores que jogam e muda completamente a atitude e vai ser um anjinho e toda a gente, ou então é que nem faz um jogo. Ele é expulso aos 30 minutos e é capaz de ser expulso por 10 jogos, porque aquilo lá está, enfim. Bernardo, mas o exemplo que o Francisco está a dar revela bem o pouco cuidado que existe na preservação do negócio. Treinadores de Benfica, Sporting e Porto que ganham, não quero estar aqui a adivinhar, mas estamos a falar de vários milhares de euros por mês, não é? Se calhar várias dezenas de milhares de euros por mês. Quando têm atitudes dessas e são reincidentes e vêm com multas de 750 euros ou de 1000 euros, estão a convidar essas pessoas a continuar com a mesma cadência de comentários e o mesmo tipo de comentários. Agora, se for como em Inglaterra, que chegam aos 500 e aos 100 mil euros de cada vez, ou aos 200 mil, se calhar perde-se um bocadinho a vontade, não é? Claro. Se calhar ao fim de um tempo perde-se um bocadinho a vontade. Ou então tenta-se dizer as coisas de uma maneira um bocadinho mais polida, não deixando de ser direto naquilo que se quer dizer, mas tendo a noção e medindo as palavras, em vez de ir para uma conferência de imprensa dizer que estou uma... Não é? Enfim, penso eu que existem métodos e medidas para que isto não aconteça. Eu não percebo, não percebo, mesmo relativamente aos clubes,
se querem martelar os clubes a sério, por assim dizer, epá, não venham com multas de 1000 euros e de 2000 euros e de 3000 euros, nem de 20 mil euros, epá, porque isso não aquece nem arrefece. A gente sabe que Claro. os clubes devem 300 milhões, 400 milhões de euros, pá. Mais 20 mil euros, menos 20 mil euros, esqueçam. Não é por aí que a coisa vai. Olhando muito rapidamente para aquilo que foi o Benfica com a Bessade, mais uma vitória mais uma vitória no campeonato para a equipa do Benfica, o regresso às vitórias no campeonato para os encarnados, mas a coisa não começou bem. Logo aos 2 minutos sofreu o primeiro golo, mas depois lá chegou aos golos. Três de Darwin Núñez, 22, 54 e 58. Foram estes os minutos a que Darwin fez os golos para a equipa do Benfica, em que se percebeu, mesmo depois do golo do Benfica ter marcado, que o jogo praticamente iria dar Benfica do início ao fim, tendo em conta que o Benfica estava já contra uma equipa que está a lutar para não descer de divisão, mas essa descida está cada vez mais a perceber-se que pode vir a acontecer, mais jogo, menos jogo. Bernardo, foi um jogo quase, não mesmo, de sentido único, fora aquele gol sofrido pelo Benfica ao segundo minuto de jogo. Os teus pensamentos em relação a este jogo, assim, muito rapidamente. Muito rapidamente era um jogo que o Benfica. Foi um jogo que o Benfica entrou praticamente a perder, o que poderia a rodar alguns jogadores. Vimos a titular jogadores que não têm jogado. E isto poderia correr mal se o adversário do Benfica não fosse, para mim, o adversário mais fraco ou a equipa mais fraca deste campeonato, que é o Bessade. Tem um outro jogador que se destacaram, mas realmente é uma equipa fraca e o Benfica deu bem a volta. Parece-me que o Benfica está cada vez mais dependente de um jogador que vai ser enfilado esta época pela certa, que é o Darwin. Até temos Veríssimo, enfim, o que me entristece. A mim entristece-me cada vez mais, mesmo que se pense, mesmo que se saiba, não se pode. Não sei se sou o único a pensar assim, dizer que eu quero que saia pelos números do João Félix. Não, o jogador está ali, é do Benfica, não quer é que saia. O Benfica tem que ter as condições todas para manter os melhores jogadores, não é? À medida que os jogadores que se vão destacando e que vão sendo os melhores, é logo que eles querem. Não, enfim, eu sei que é a tendência, eu sei, mas a mim custa-me imenso ouvir isto, porque o Benfica devia chegar ao fim e dizer: não, o Benfica vai fazer tudo para ficar com este jogador, porque este jogador é bom, porque este é o melhor jogador do Benfica do momento, e é isto que nós queremos. Mas não, enfim, mas pronto, continuando. Cada vez o Benfica está mais dependente do Darwin. Mais um grande jogo dele. Mas foi o que me pareceu de um nível fácil para o Benfica. Deu bem conta do recado, e há ali uma altura depois do 3-1 que também acredito que o Benfica, alguns jogadores já estivessem a pensar no jogo de quarta-feira, que eu não tive a oportunidade depois começámos a falar aqui de outro assunto muito importante, mas acho que o Benfica na quarta-feira tem uma tarefa muito difícil, mas resta-nos, a partir do momento em que temos Rui Costa como presidente, há uma coisa que tem que ser passada aos jogadores do Benfica, que a maior parte deles não sabem, e acredito que o Rui Costa consiga talvez ser ele a fazer isso, é saberem o que é ter a camisola do Benfica vestida, saberem a história do Benfica e saberem o que é que representa o manto sagrado. Portanto, é muito importante, e isso, e quando isso começar a ser bem passado, o Benfica, que seja contra o City, seja contra o Liverpool, seja contra o Bayern de Munique, terá sempre um bocadinho mais de hipóteses de ganhar estes jogos. Nuno, também muito rapidamente, em minuto e meio, se conseguires, os teus pensamentos em relação a este Benfica 3 Bessade 1, o Darwin, homem do jogo, 3 vezes homem do jogo. Marca aos 22, marca aos 22, aos 54 e aos 58. É um bocadinho em sentido contrário ao Bernardo, uma vez que a venda de Darwin Núñez já é quase um dado adquirido, já não há praticamente volta a dar, até porque eu penso que resolverá alguns problemas financeiros do Benfica e o risco de não ir à Liga dos Campeões do próximo ano. Neste momento, a única coisa já que quero desta época é que o Darwin continue a marcar e que marque em Liverpool e que marque em todos os jogos, porque quanto mais golos marcar,
melhor negócio será para o Benfica. Não há como evitar, não há como evitar isso neste momento. Como já disse em alguns programas atrás, o meu único receio é que a venda de Darwin signifique mais um esbanjar de dinheiro em coisas que não têm qualquer aproveitamento para o Sport de Lisboa e Benfica. Fico sempre contente que jogadores do Benfica marquem e que sejam os melhores marcadores e continuem a dar rendimento à equipa, mas face àquilo que são as exigências do futebol atual, e muito por culpa da falta de qualidade do plantel, Darwin penso eu que se arrisca muito provavelmente a sair do Benfica, pois é praticamente a única pérola para quem o mercado esteja a olhar. Muito rapidamente, os teus pensamentos, assim, em 30 segundos, se conseguires, deste BSAD 3, Benfica 1. Jogo de sentido único, Contrário. basicamente. Benfica 1, Bessade 3. Benfica 3, Bessade 1. Ok. Não, é que tu disseste Bessade 3, Benfica 1. Não, ao contrário, enganei-me. Eu também. Olha, muito rapidamente, um muito mau começo, mas depois foi basicamente jogo de sentido único e apenas aquilo que faltava saber era quando é que o Benfica efetivamente daria a volta e por quantos números seria, penso eu, mal seria contra aquela que é, penso eu, que a equipa mais fraca desta liga. Não esperava outra coisa que não fosse a vitória do Benfica contra a Bessade. E acabou por ser uma tarde boa e uma tarde ótima para Darwin. Foi Darwin Show na Luz no passado sábado. Vamos lá ver o que é que vai acontecer na segunda mão dos quartos de final frente ao Liverpool em Anfield, próxima, que será às 8 da noite, esta semana. Portanto, esta semana mais uma semana europeia, mais uma semana para as equipas portuguesas tentarem mais um brilharete. O Braga com vida mais facilitada do que propriamente o Benfica, mas ainda assim não deixam de ser dois belíssimos jogos para acompanhar, com relato aqui na Rádio Nacional de Desporto. O Benfica joga com o Liverpool em Anfield, o Braga joga na Escócia, em Glasgow, frente ao Rangers. Ambos os jogos às 8 da noite, um na quinta-feira, o outro será já na quarta-feira às 8 da noite. Meus caros amigos, foi um gosto mais uma vez. Para a semana vai haver mais, para a semana lá vamos nós falar do Liverpool-Benfica e vamos lá ver se não vamos falar de uma surpresa na Liga dos Campeões. Seria bom, que era sinal que o Benfica estava, depois de tantos anos à espera, estaria pela primeira vez na década de 2000, ou dentro da época de 2000, numa meia-final da Liga dos Campeões. Teremos também teremos um Sporting Benfica para falar. E também vamos ter um Sporting Benfica para falar, que vai ser no domingo às 8h30 da noite. Vão ser dois jogos bons para falar em 45 minutos. Não sei se 45 minutos vão chegar para falar destes dois grandes jogos, Liverpool-Benfica e Sporting-Benfica, um na quarta-feira e o outro no domingo. Foi um gosto enorme. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto.